Incrível como Martins Pena conseguiu tirar o teatro da academia e levar para o povo. Quer dizer, o enredo em Martins Pena, gente, é direto. Então, é o casamento que tenta ser feito, né? É a pessoa que tenta ludibriar, é a pessoa que está enganando a olhos claros. Então, tudo é o poder de síntese, o enredo é direto. E outra coisa, o ritmo da peça. O ritmo da peça é dinâmica, é um ping-pong, tá? Uma palavra, o personagem fala, um outro vai e tal, um entra e sai de cena e tal, não há um vazio. Então, esse dinamismo é importante nessa dramaturgia, nessa comédia de costumes. Por isso que ela é fundamental. Ela vai nos dar a base do que é o Brasil. Você vai começar a pensar no Brasil pelo teatro. Isso é fantástico. Até então era pelos administradores, pelos políticos, não é? Pelas leis. E aqui não, você tem a essência de uma obra que transmite para o povo o que é o próprio povo. E outra coisa, possibilitando, né, a catarse através do riso, através do estar bem, através da respiração. Então o público acompanhava aquelas comédias com muito prazer. Depois eu vou falar como é que se dava essas sessões. Mas por enquanto a gente entende que o Martins Pena contemplou o povo brasileiro. Isso é importante. Fazer o povo rir, tem coisa melhor, né? Naquele Brasil de então, um Brasil que até antes do processo de abolição da escravatura, né? Só tinha um processo de independência, estava ainda galgando essa liberdade para os negros, né? Para, enfim, liberdade entre aspas, a gente sabe, mas pelo menos no sentido mais estatal da coisa, né? Então o Martins Pena, ele é importante nisso tudo. Tem uma informação muito importante, gente, que é sobre essa ideia do campo e da cidade. Nós estamos vivendo, é bom lembrar que o teatro ele não está desvinculado da história. Então o teatro acompanha a história, ele é contemporâneo daquelas pessoas. Ele está vivendo o que aquelas pessoas estão vivenciando. Todos os acontecimentos políticos, os acontecimentos sociais, os acontecimentos religiosos, a economia, a dinâmica do povo brasileiro, da história do Brasil, está naquele período do século XIX. Então, uma das características, a gente tem que estar falando sempre, batendo nessa tecla, porque existe uma característica fundamental em Martins Pena. Então, para entender esse dramaturgo, essa dramaturgia, a gente tem que também entender como é que está o Brasil naquele momento. O Brasil ele tem uma diferença importantíssima e que vai se refletir na obra do Martins Pena. É uma diferença brutal entre o campo e a cidade. Então, no teatro, na dramaturgia do Martins Pena, isso está muito claro. Então você tem, às vezes, o caipira, o homem rural, bruto, aquela massa da brutalidade. E você tem, na cidade, aquela ideia, na verdade, uma falsa ideia, daquela ideia do progresso. Mas você também tem a lábia, o engodo, a ideia de ludibriar, né? A língua ferina. Está muito mais vinculada à ideia da cidade do que à ideia do campo. O campo seria aquela coisa romântica, aquela coisa vinculada à ideia mais assim de uma certa precariedade. Então o Brasil vive naquele momento. Há uma confusão entre campo e cidade no Brasil naquele momento do século XIX. As cidades brasileiras elas ainda estão se consolidando como grandes núcleos populacionais. Havia muita gente ainda no campo. Vocês devem lembrar que com o advento da Revolução Industrial, passagem do século XIX para o século XX, é que essa dinâmica vai fazer esse êxodo do homem do campo para a cidade. Então ele vai ser essa dinâmica que vai levar o homem do interior, esse lá que o Martins Pena já colocava em cena, para a cidade. Mas até então, naquele momento, há essa confusão, campo e cidade. Não há uma prioridade. O campo é inferior ou superior à cidade, e a cidade superior ou inferior ao campo. Nada disso.
há uma dinâmica de relações na qual vão ser importantes, no final do século XIX, fazer a transposição desse homem da ruralidade para a cidade. Até então era essa vertente durante a época do Martins Pena. E ele coloca isso em cena. Então ele coloca esses conflitos muito vinculados a essa ideia de campo e cidade. Então é a pessoa que quer ir para a cidade, ele quer sair do campo. Ah, não, o campo é atrasado, então eu tenho que ir lá para a cidade, porque lá está o futuro. Gente, olha, você tem que casar com alguém da cidade, sai daqui, deixa-se caipira. Isso é muito Martins Pena, mas isso é a realidade brasileira que existia naquele momento, aquele sonho, aquela utopia de que a vida iria melhorar porque estava indo para a cidade. O ponto onde as coisas aconteciam, o progresso. Então você abandona a selvageria da urbanidade do campo e tem que ir para a cidade. Então Martins Pena já coloca isso, e isso é o vínculo dele, do seu teatro popular, com a própria comédia dell'arte. A comédia dell'arte já colocava esses personagens relacionados a essa tentativa de sair de um local mais restrito para um local mais, né, de grande população, de uma cidade grande. Você deve lembrar, quando a gente fala de comédia dell'arte, que a gente está chegando no século XVI. Então é quando se dá a consolidação do Estado moderno, gente. O que é o Estado moderno? Gente, um historiador, né, tem que falar isso. O Estado moderno é isso, você tem uma cidade que vai centralizar. Então, pegamos Brasil, você tem Amazonas, Federativo, você tem Manaus, capital, a cidade centraliza. Então isso já vai acontecer já no século XVI. O príncipe do Maquiavel já alertava para isso, né? Então a consolidação do Estado moderno, tá certo? Então esse Estado já está consolidado no Brasil, mas a diferenciação, já voltando para Martins Pena, né, entre o campo e a cidade ainda está muito confusa. Não há um predomínio do campo sobre a cidade, nesse sentido. Então é importante destacar isso. O Martins Pena, nas suas obras, coloca muito claro isso, né? Então esse é o vínculo do Martins Pena com a comédia dell'arte, com o Gil Vicente e com o Antônio José, o judeu. Eu falei que são as grandes influências do Martins Pena. Então, os personagens, a gente já sabe que são personagens da caricatura, não é? É o padre, né, que tem aquela fala arrastada, né? O noivo totalmente que tenta fazer algo, mas se atrapalha. É um teatro cheio de muitas gags, não é? De muita comicidade, não é? De muitas quedas, de muito riso. Isso que é fundamental, né? Ele tem um pé com a farsa, não tenha dúvida. Então, Martins Pena, a gente fala comédia, farsa, então é uma linha muito tênue relacionada a isso, né? Entre essa comédia e essa farsa. Mas, na verdade, ele vai fazer com que o lastro da comédia vai ser ampliado. Então, é importante destacar isso. A comédia, e aqui eu coloco uma coisa importante, não é? Naquele período, para vocês terem ideia, que não era fácil, a gente fala assim, Martins Pena, mas ele teve muito trabalho até colocar as suas peças em cena, elas ganharem uma certa repercussão com esse espectador, com aquele nicho da população que entendia muito mais as suas comédias do que aqueles dramas à la Europa, não é? De fim de século ainda. Então ele vai estabelecer essa quebra do preconceito com o cômico, com a arte cômica. Então Martins Pena é importante até nisso, ele vai quebrar, ele vai quebrar aquele paradigma, o teatro sério, não, que é isso? Comédia? Não, que comédia, fica para depois, nada disso. Ele vai estabelecer um ponto de equilíbrio entre o drama e a comédia. Entre aquele romantismo, aquele grande realismo do teatro brasileiro, essa tentativa de realismo, com a comédia. Então, a visão dos críticos, a visão dos autores, dos escritores, inclusive, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pasmem, até o Machado de Assis. O nosso grande Machado de Assis, ele não via com bons olhos. Machado de Assis, pasmem, foi um crítico de Martins Pena. Machado, nosso grande escritor, naquele momento, não entendia ainda a comédia como um artefato importantíssimo e precioso para o teatro. Tanto é que as incursões do Machado de Assis no teatro não foram bem, né,
não foram bem com o público. Ele é o nosso maior romance, né, do romance, do conto, mas no teatro ele perdia para o Martins Pena.